Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há poucos dias eu fiz um post sobre um teste caseiro para identificar se você sofre de fadiga adrenal estágio 3 e 4, né? Hipocortisolismo ou curva invertida. E através desse post eu recebi aqui alguns colegas profissionais da área da saúde, né, me mandando mensagem no privado, e um deles até escreveu ali no corpo dos comentários do post, né, de forma até irônica, né, um pouco pejorativa, né, dizendo: passando aqui para dizer que fadiga adrenal não existe. Abraços. Até respondi ele de forma sucinta e rápida. Eu falei: olha, fadiga adrenal é uma terminologia utilizada, né, para adaptar e demonstrar a existência, dar significado à disfunção do eixo HPA. Né? É muito mais palpável para o cidadão médio receber como é que eu vou dizer, um diagnóstico, entre aspas, de fadiga adrenal, do que você sofre de disfunção do eixo HPA. Né? É uma forma de adaptar, né, com uma terminologia X ou Y. Né? Contanto que fadiga adrenal já é algo que se fala já há cerca de 30 anos. Né? Respondi esse colega no comentário e ele acabou apagando o próprio post dele. Né? Ele deve ter lido a minha resposta e apagou em seguida. Né? Até escrevi para ele: busque ler sobre disfunção do eixo HPA. Fadiga adrenal é uma terminologia para exemplificar a existência dessa patologia, tá? Que é uma disfunção do eixo hipotálamo pituitária adrenal. Tá? E é completamente palpável você identificar a existência da fadiga adrenal estágio 1 e 2 e fadiga adrenal estágio 3 e 4. É super palpável. Tá? Não tem como negar a existência disso. Fadiga adrenal estágio 1 e 2, a pessoa apresenta o hipercortisolismo. Ela acaba ficando com cortisol alto durante todos os momentos do dia. O exame que vai trazer essa informação de forma clara para a gente é o cortisol salivar 3 a 4 amostras. É muito bom também pedir junto a melatonina salivar, tá? Porque ela vale como uma prova real ali. Cortisol e melatonina agem em contrabalanço entre si. Tá? Então, uma pessoa que sofre de fadiga adrenal estágio 1 e 2, ela vai ter hipercortisolismo. O cortisol vai estar alto o tempo todo por uma reação desproporcional aos agentes estressores, tá? Por feedback positivo. O conjunto de agentes estressores, sendo muitos, de forma crônica, intensa, por longos períodos, pode levar a um desajuste ao eixo HPA com uma resposta, uma reação desproporcional a esses agentes estressores, levando a esse feedback positivo com alto impulsionamento de cortisol. E a gente consegue identificar através do cortisol salivar 3 a 4 amostras. Vou colocar aqui para vocês agora, tá? Um exame recente de um cliente meu. Vou colocar aqui em tela para vocês. Isso aqui é o exemplo de um hipercortisolismo. Ele está em estágio 1 e 2 de fadiga adrenal. Tá? E segundo esses colegas da área da saúde, ele não diagnosticariam ele. Diriam que é coisa da cabeça dele, ou encaminhariam ele para um psiquiatra. Ou seja, esses colegas estão lá atrás. Eles não estão se atualizando. Eles não estão abrindo os olhos diante da realidade na frente dos olhos deles. Tá? Bom, aqui nós falamos do estágio 1 e 2 de fadiga adrenal. Tá? Agora eu vou falar do estágio 3 e 4. Estágios 3 e 4 é quando você... ali o estágio 3, mais ou menos do 2 para o 3, a pessoa tem curva invertida. O que seria a curva invertida? Cortisol baixo ao longo do dia inteiro, a pessoa se sente fraca, sem energia, com fadiga crônica, com cansaço ao longo do dia inteiro. Ela fica o dia inteiro com cortisol baixíssimo. À noite, esse cortisol começa a aumentar e fica em níveis bem mais altos do que deveria ficar. E aí, normalmente, essa é aquela pessoa que fala: poxa, eu fico cansada, com sono, com moleza o dia inteiro. Chega à noite, eu fico cheio de energia. Eu acabo até vingando melhor, né, trabalhando melhor, tendo mais produtividade à noite. É porque essa pessoa está com a curva invertida. Tá? À noite ela começa a ter uma hiperprodução de cortisol porque ela está com a curva, o ritmo circadiano invertido.
por uma alteração no eixo HPA, disfunção do eixo HPA. Fadiga adrenal, estágio 2 para 3. Tá? E, gente, a sintomatologia dos clientes bate com o exame. A pessoa que está com hipercortisolismo, ela está adrenérgica, com muita energia o tempo todo, com insônia, mas ela está cansada, ela está drenada, ela está morta de cansada, está com cansaço, está com o olho ardendo e tudo mais, só que ela está enérgica o tempo todo, ela não consegue relaxar, a cabeça dela, os pensamentos não param um momento sequer. Então a pessoa está sempre enérgica, mas extremamente cansada, porque ela não tem descanso. Ela está com cortisol bombando ali no sangue dela o tempo todo. Tá? A curva invertida é aquela pessoa que já fica na moleza o dia inteiro, mas à noite ela está enérgica. E o último caso, que é um dos piores, que é a parte de hipocortisolismo. É a curva flat, é o cortisol baixo o tempo todo. Tá? Então a gente consegue identificar isso através de exames. E claro, gente, e tem outros exames complementares que corroboram. A pessoa não fica... ela não sofre apenas da fadiga adrenal. Essa alteração na glândula adrenal, no eixo HPA, ele não ocorre de forma isolada. Quando você vai ver todos os exames dessa pessoa, a parte de vitaminas, minerais, parte de inflamação, oxidação, mitocôndrias, né? Os hormônios em amplo espectro, você vê que vai ter várias alterações em diversos exames, que devem ser interpretados à luz da medicina integrativa e não pelos valores de referência laboratoriais, que consistem numa média de uma população metabolicamente adoecida. Então nós temos vários pontos aqui. Esses profissionais de saúde que vieram dizer que fadiga adrenal não existe, são profissionais de saúde que sequer pedem todo esse painel de exames. E se eles pedem, eles interpretam de forma equivocada. Não interpretam da forma adequada à luz da medicina integrativa. São profissionais que, se enxergarem ali uma vitamina B12 em 250, vão falar que está tudo bem com você. Quando a vitamina B12, o ideal é que esteja acima, pelo menos acima de 600. Exemplo. Ou então vê uma testosterona em 280, fala, está tudo bem com você, homem. E você está cheio de sintoma ali. Na verdade, deveria estar ali pelo menos acima de uns 650, por exemplo. Tá? Então, gente, isso aqui é mais para contextualizar. A fadiga adrenal, ela existe sim. Tá? É uma patologia complexa de tratar. Você tem que ajustar o organismo como um todo, seguindo aqueles 5 pilares que eu sempre falo. Tá? Reprogramação alimentar, hábitos saudáveis terapêuticos, gestão otimizada do estresse com reequilíbrio emocional, suplementação individualizada de acordo com os biomarcadores, de acordo com o caso da pessoa, e modulação hormonal quando necessário. Os casos de hipocortisolismo, exaustão adrenal, a vasta maioria vai precisar de reposição de hormônio. Tá? Bom, outro detalhe que eu tenho para falar. Gente, pensa comigo. Fadiga adrenal, disfunção do eixo HPA, normalmente não exige a necessidade de um medicamento para ser tratada. É uma patologia que não depende de um medicamento para ser tratada. Por que será que não se criou um CID para a fadiga adrenal? Não tem um medicamento para aplicar para a fadiga adrenal. Na verdade, fadiga adrenal a gente busca evitar medicamentos. Se houver necessidade, usa-se. Né? Não é ser contra o medicamento. Mas a tendência, as mudanças que a pessoa tem que fazer na vida em amplo espectro, acabam tendo um efeito preventivo e regenerativo em relação a doenças, tratando a causa, deixando de ter a necessidade de usar algum medicamento para gerenciar algum sintoma, porque você vai tratando tudo na base. Por conta disso, não se cria um CID, não se cria, não se dá valor, né? Não se identifica, digamos assim, a existência de uma fadiga adrenal. Por quê? Não tem lucro nenhum para a indústria farmacêutica. É simples. Não vê quem não quer. Hoje eles criaram um nomezinho bonitinho, entre aspas, porque se tornou uma realidade inegável. Criaram a síndrome de burnout. Olha, gente, mais de 90% das pessoas que sofrem de burnout estão com fadiga adrenal. Só que eles receberam o nome bonitinho ali de burnout. Eles conseguiram colocar uma aplicabilidade de medicamentos psiquiátricos para quem sofre de burnout. São pessoas que sofrem de fadiga adrenal.
estão lá, gerenciando sintomas e permanecendo doentes, adoecidas. É basicamente isso. Tá? O sistema ele é bruto, ele é pesado. E nós temos duas situações. Ou a pessoa, o profissional da saúde que diz que uma fadiga adrenal não existe, né? Ou ele é realmente ignorante nesse assunto, não tem conhecimento, ou às vezes é por mau caratismo mesmo. Por mau caratismo, o cara quer definir o dele, já está com tudo certinho ali, ele faz aquele beabá ali, aquela consultinha ali de 10, 15 minutos, papum, 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 e a vidinha tá boa, digamos assim, desse jeito para ele. É um certo mau caratismo, porque ele sabe no fundo que ele não está fazendo bem para o próximo, mas ele está mantendo o que ele aprendeu e não quer mudar o que está dando certo, entre aspas, para ele financeiramente falando. O beabá básico ali. Tá? Ou não tem conhecimento. É basicamente isso, gente. Eu fico assustado em ver assim. Eu já conversei com diversos profissionais convencionais, né, tradicionais, mostrei exames, isso colegas mais próximos meus, né, de infância, né, enfim, de vida, que são da área da saúde, e simplesmente mostrei tudo, expliquei o mecanismo fisiológico por trás, fisiologia por trás, toda a questão de metabolismo endócrino hormonal, e simplesmente não entra na cabeça deles. A lavagem cerebral que é feita nas faculdades é uma coisa absurda, é inacreditável o quanto que a pessoa fica completamente bloqueada, imune à realidade, tá?